Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um Radar do Acionista com o nosso caro Léo, gestor, homem culto, que vai trazer a opinião dele aqui pra gente. Já agradeço aqui mais uma segunda-feira junto com este grande homem. E lembrando só que toda segunda-feira às 19 horas teremos esse momento de liberdade de expressão, ou seja, a gente vai emitir a nossa opinião aqui sobre os ativos. Lembrando que não é recomendação nem de compra nem de venda, é simplesmente a nossa opinião e também uma forma de tentar compartilhar conhecimento, agregar vocês aí que estão assistindo. Léo, qual que é a pauta deste encontro, Léo? Eu nem falei para ele fazer pauta, só joguei aqui. Qual que é o primeiro tema que a gente vai falar hoje, Léo? Aqui é freestyle, é ao vivo. Eu acho que assim, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre os resultados das empresas, né? Então, a gente está com as empresas divulgando os balanços do segundo trimestre, e não só isso, também a gente começou a ver aí um ralizinho em muitas ações. Então, a gente viu a Bolsa saindo de 98 mil pontos, né? A gente chegou a bater 98 mil pontos, e hoje fechou aí em 108 mil pontos. Não só isso, a gente também viu muitas small caps se beneficiando nessas, sei lá, essas duas últimas semanas, né, Floriano? Então, Sem querer ser profeta, Léo, sem querer ser profeta, eu até abri uma das... Essa aqui é a minha maior posição. A Moura do B tinha passado ela e ela passou de volta porque ela subiu, que é a Positivo. Positivo aqui tava me dando até tristeza, porque eu comprei, meu preço tava em R$6, ela caiu para 5 e pouco. Aí teve um membro do meu grupo e falou: Floriano, no gráfico tava claramente que ela ia passar abaixo de 6. Aí eu falei, pô, tristão. Mas de qualquer forma, ela subiu muito aqui, tô ganhando até 30% em um mês ou menos de um mês aí, não, um pouco mais de um mês na realidade. Mas o meu ponto que eu queria perguntar é, você acha que tem uma volta? Porque eu tenho uma especulação, minha humilde especulação, eu sei que você não gosta de profetizar ou especular, mas eu acho que vai ter muita volta quando as eleições se aproximarem mais ainda. Eu acho que essa alta que a gente teve tá marcando onde vai ser a vol. Tipo, provavelmente mais um mês aí vai subir um pouco mais. E aí, provavelmente, vai ficar um range ali de 15% para baixo, 15% para cima aí de vol em eleição. Você concorda? Em small caps, focando em small caps agora. Tá, vamos lá. O que eu acredito? Eu sempre falo o seguinte, no longo prazo, o que manda na bolsa, o que manda nas ações é o resultado das empresas, são os fundamentos das empresas. Mas no curto prazo, o que manda na bolsa são os juros, tá? E eu acho que as pessoas precisam incorporar isso na cabeça. E por que é assim? Então você quer dizer que a taxa, aquela taxa que foi até que você mostrou aquele DI Futuro 29, vou até abrir aqui. Isso, se você joga lá o DI 29 contra o Small, você vai ver a correlação bizarra e é o que está acontecendo, tá? Isso era uma coisa, inclusive, que a gente já fala algumas semanas, né, Floriano? Que eu sempre falei para você, pô, uma hora esse DI vai vir para baixo, porque não tem jeito, esse DI tá absurdamente alto. E a hora que esse DI vier para baixo, a gente vai ver uma porradinha ali nas small caps. E foi isso que aconteceu. DF? É o DI 1F29, 2029. Aqui achei. E aí você joga ele contra o Small. Mas já começou a cair, porque agora teve correção pra cima ainda. Então, esse que é o problema. As pessoas, elas olham a Selic. Não é para olhar a Selic, é para olhar os juros futuros. O mercado, ele se antecipa, tá? Do mesmo jeito que a hora que ele viu que a Selic ia subir lá atrás, ele começou a já se antecipar. E aí a minha visão, né? Tipo, vai vir uma eleição e o que vai sair disso? Primeiro, a gente começou a ver algumas pesquisas em que o Bolsonaro começou a ganhar espaço, e eu acredito, acho que é meio que dado que ele vai ganhar espaço nas pesquisas até o dia das eleições, tá? E aí já adianto, gente, não é questão de ser bolsonarista, lulista, é questão de uma análise... Que o pessoal fica bravo. Isso aqui é uma análise pura, tá? Eu já até falei, na última live que a gente discutiu, lembra, Floriano? Eu falei assim, olha, gente, inflação é o que movimenta governos, tá? Então, assim, inflação dispara, cai governo. E muito provavelmente o que vai acontecer é que com esses auxílios que estão sendo jogados, a deflação que a gente começou a ver agora, uma parte por conta de ICMS, uma parte por conta de commodities, mas assim, a tendência é que vai cair. Pô, essa semana minha mulher chegou, desesperada não, né? Tipo, super feliz, porque ela foi no supermercado, comprou uma bandejinha de filé mignon, pagou R$90 o quilo. Era 130.
A riqueza é riqueza, né, pessoal? 99 reais no filé mignon e fica feliz. 89, Oitenta e 89, cara, nove, mas tava oitenta e cento e nove. trinta, pra você ter uma ideia. Caraca, ó, a deflação tá chegando então já. Então, assim, é bem provável que vai ter uma melhora da percepção do governo por conta de auxílios, por conta de uma melhora Uhum. dos níveis de inflação, tá? Ainda não acho que é o suficiente para ele ganhar. Para mim, se eu fosse chutar, sei lá, 80% de chance de Lula ganhando a eleição, tá? Uhum. O que a gente tem visto também é que o Lula começa a dar sinais de que também não vai fazer nenhuma maluquice. Então, por exemplo, alguns meses atrás ele falava que ia reverter a privatização da Eletrobras, agora já fala que não vai ser assim. Aham. Assim, mas assim, independente se vier Lula ou Bolsonaro, tá, o que estava na curva DI era surreal. Não fecha a conta. A Vamos lá minha ver a conta sempre curva foi. DI aqui. Qual que é o código que eu tô errando aqui? É DI Deixa eu 11 ver aí. Não, não. DI1F F 2029? 2029. Pô, agora acertei. Aí, Aí, caraca! aí coloca isso contra o small cap, né, contra o SMLL e joga no percentual. Você vê, ó, ele saiu de 13,5 para 12, vai. Não é isso que tá aí? Caraca, mas saiu muito, caiu muito. Exato. Mas você percebe a correlação negativa, assim, absurda, né? Um sobe, outro desce, na Sim, veia. sim, E sim. se você colocar nas últimas 2 semanas, você vai ver que o small deve estar subindo ali uns 15, 20%, né? Talvez até mais. Caramba! Tá subindo 9% em 5 dias. Tem um pouquinho, quer No ver? mês Puxa um fica mais pouquinho para a bonito. esquerda. Quanto é que tá Caraca! dando aí? Um mês? 10%. Teve muita 3 meses, ação vamos aí. tentar te ajudar, vamos tentar te ajudar. Não, mas isso 2%. é É isso independente. mesmo. Mas você percebe a correlação negativa bizarra, né? Então, assim, a Selic a 13,75 me parece que foi o pico. Talvez o que saiu na ata do Copom é que pode vir um novo ajuste aí de 0,25, alguma coisa assim. Mas assim, o que eu quero Uhum, dizer para vocês, né? E aí, a minha visão é sempre de longo prazo, né, Floriano? Mas uhum, entenda o seguinte: no curto prazo, o que manda nos preços é os juros, tá? Por quê? Porque no valuation de um ativo, são duas coisas que importam. É o fluxo de caixa futuro trazido ao valor presente por uma taxa, tá? E ele é muito sensível a essa taxa de desconto. Então, assim, um ponto para cima, um ponto para baixo, no valor de hoje, impacta muito. E aí, qualquer um ponto percentual que isso aqui varia é 15, 20% na veia, né? Então, tem um uhum. vídeo que eu fiz sobre Ambipar, que inclusive a gente conversou uma vez, né? Eu falei, pô, tá R$ 23. Eu falei assim, cara, isso aqui tá de graça. Foi quando eu fiz o vídeo. Aí, a hora que o DI começou a dar um alívio, o negócio vai para R$ 30, né? As construtoras, a mesma coisa. Então, assim, pô, como é que pode uma Selic a 13,75 e as construtoras subiram 20, 30% nesse último mês? Então, mas aí a gente tem que pensar o seguinte agora, que aí vem o motivo da minha avó. É, beleza, os juros caiu. Por que que caiu? Vou especular aqui, você me corrige se você discordar. Caiu porque teve a quedinha forçada da SMS ali, que o Bolsonaro falou, da isenção do SMS, que abaixou muito o custo de combustível. Combustível na cesta de IPCA é 22%, e você reduziu mais de 10%. Então só o combustível sozinho puxa o IPCA todo 2% para baixo. Tem esse ponto. E obviamente combustível agora também começou a cair o diesel, que aí já não é forçado. Tem uma parte forçada, entre aspas, porque vai ter o reflexo de uma diminuição do custo de transporte por causa do auxílio aí caminhoneiro que tá tendo. Beleza? E também tem aí o macro que tá ajudando. O macro tá ok, não é uma coisa que a gente não tem como prever e a gente não vai pagar essa conta porque tá sendo justo, tipo assim, a gente tá jogando na regra do mercado. Mas o SMS, pelo que eu entendi, porque eu tenho duas interpretações. Teve um cara que chegou no Instagram pra mim e falou que não é reversível. Até se você entender sobre essa resposta. E nas matérias que eu li, parece que é reversível no sentido. O cara que topou agora entrar, ele não pode reverter até o final do ano. E o governo é obrigado a bancar a diferença de faturamento do Estado até o final do ano. Mas depois o governo tem a possibilidade de não bancar mais, mas o Estado é obrigado. Não, o Estado pode reverter também. Ou seja, teoricamente, quando a gente vira o ano, a gente vai tomar dois pulsa pra cima, de graça. Não é de graça, mas tipo assim. É que E assim, aí? de novo, você está pensando no
curtíssimo prazo, tá? No curtíssimo prazo, você tá jogando esse pepino lá para frente. Então, tipo assim, o que eu quero dizer? Se não vai ser o Estado que vai pagar, vai ser a União, tá bom? Lá na Tá. frente. Faz diferença para a inflação? Não faz. Tem que sair de algum lugar esse dinheiro, tá? O que faz Não, não, mas, diferença, não, mas aí você aumenta a taxa de risco do país. Porque, tipo, você. olha só, a gente tá rodando com o Selic a 14 pursa. A 14? Tudo Não, bem, um tudo bem. pouco É menos que de assim, são 14. dois pontos. Ah, Um ponto é a inflação. O outro certo. ponto é esse risco, tá? O que acontece? É, o Brasil chegou a estar com título de dívida e pagando IPCA mais 6,2 nos títulos longos, tá? Eu Uhum. entendo que o Brasil é um país problemático, certo? Que a gente tem nossas dificuldades, mas isso daí nem a Rússia paga, sabe? Nem um país em guerra tá pagando, tá? É Hum, surreal. Então, por que que eu falo para por que que, assim, a minha tese já há alguns meses sempre foi em cima do DI, falar assim, cara, esse DI tá muito errado, não fecha. Por quê? Porque se a gente estiver falando de uma inflação de longo prazo, e aí não pensa no ICMS, no petróleo, nessa coisa toda assim de curto prazo, tá? A gente está falando de 10 anos. Você tem mais ou menos uma noção, nos últimos, acho que eram uns 15, 20 anos, a inflação média no Brasil foi de 5,5% ao ano, aham. tá? A gente fica marretando com taxa de juros para segurar essa inflação, mas enfim. Então, assim, você colocar uma taxa de juros, uma inflação média aí na casa dos 5%, para um país do tipo Brasil, um juro real de 3,5%, 4% é ok, tá? Então, a nossa Selic, vamos dizer assim, a nossa Selic normal deveria ser na casa dos 9, 8,5%. Nunca vai ser isso, porque uma hora vai estar em 3, uma hora vai estar em 14, na média era para estar 9, mas a hora que você olha 13,5, eu não consigo achar, não consigo fechar a conta. Tá, porque Mas, se a gente tá falando. não, mas então, beleza, a média tinha que ficar em 9. Por que que a gente chegou até 13? É porque Então, as coisas não deram tão certo, né? Tipo, é a que gente você tem que passou pensar o pelo seguinte. 9. Então, Ah, mas você tem que pensar o seguinte: quando a gente tá olhando esse DI longo 2029, ele tá mostrando na média, tá? Ele tá mostrando que na média o juro vai ser, naquela época, o juro era 13,5. Então é como se a gente tivesse 13,5 na média por ano uhum. por 10 anos, tá? Na média. Não é a Selic que é de curto prazo, que é a spot, que aí tá falando assim, não, cara, agora é 13,5, 3,75, mas uma hora vai ser 4. Não, não, aqui a gente está olhando, o que essa curva me mostra é que se você comprar um contrato de DI futuro, você vai receber 13,5% ao ano, tá? E aí você fala, cara, isso não fecha. Se isso aí se concretiza, você quebra o país. Que país nenhum aguenta pagar esse nível de taxa de juros. E eu E não por vejo o que que tá Brasil essa tão. especulação? E assim, para mim era onde tinha a maior aberração, era na curva de juros, sabe? Eu não consigo, assim, tem a questão fiscal, tem a questão, mas eu não consigo achar, É tá? porque o Brasil tá com 500 bi aí de crescimento de dívida por causa dessa taxa de juros, né? E eu acho que só perde pra 2016, que 2016 foi 516 e agora a gente tá em 510 ou uma coisa assim. Tá perdendo um pouquinho, assim, de crescimento por causa de taxa de juros. Tem que tomar cuidado que você tem que olhar sempre a dívida, o crescimento da dívida real, tá? Porque o que que acontece? A gente olha muito dívida PIB, a relação da dívida sobre o PIB. Só que a hora que você tem uma Selic de 13%, que boa parte disso daí é inflação. Vamos supor assim, Justo. e como é inflação, o teu PIB cresce também em inflação, tá? Na hora que a gente vê lá que o PIB vai crescer 2% real, a gente está falando que ele vai crescer 14, 15% nominal, tá? Então, se a Selic Justo. tá de 13%, é, de novo, teve uma aberração nos 2 últimos anos em que o Brasil teve taxa de juros de país desenvolvido. E aquilo ali deu errado. É. O nosso medo é que esses 13,75 também, você corre o risco de matar a economia brasileira e você não vai conseguir grande coisa, tá? Isso é uma grande discussão que está tendo nessa parte mais macro, Aham. tá? Mas assim, eu não gosto muito de entrar na seara de curto prazo, não, mas é 13,75, é 12, é 15, não sei, mas 13,5 ao ano por 10 anos não dá. O Brasil não é tão ferrado assim. Não, Não, não acredito. isso eu concordo, isso eu concordo. Mas o meu ponto é, tipo, tentando especular o médio prazo, nem o curto, eu acho. O médio prazo.
Porque meio que a gente tem que trabalhar com a realidade. Eu tinha muito essa visão, não vamos tentar prever o curto, o médio, vamos olhar longo prazo, longo prazo. Só que, tipo, tem algumas coisas no curto prazo que são meio óbvias, assim. Mas Tipo, é que assim, o que que acontece? hum, Quando eu falo longo prazo, eu não estou falando para você esperar 10 anos. Eu estou falando assim, que em algum momento, nos próximos anos, você percebe que 13,5% ao ano por 10 anos não fecha, não tem como, tá? E a hora que o concordo. mercado percebe isso, você vai reduzir essa taxa de juros. E quando você faz o valuation das empresas, e você traz todo o valor de 20 anos mais perpetuidade, é uma taxa um ponto Uhum, percentual menor, é como se você estivesse recebendo todo aquele fluxo sendo adiantado, tá? uhum, E em algum momento o mercado vai perceber. E aí, quando você me pergunta quando que o mercado vai perceber, eu acredito o seguinte: a hora que você começar a ter uma inflação vindo para baixo, e é o que a gente deve começar a ver, porque o petróleo voltou para o nível pré-pandemia, né, pré-guerra, perdão, as commodities agrícolas também começaram a ceder. A hora que isso tudo começar a acontecer, como já está acontecendo, e eu acredito que isso aí lá para o final do ano a gente já deve. O mercado vai falar assim: bom, então a inflação para os próximos 12 meses vai ser 5%, e 5% é ok. E aí a hora que você vai falar assim, cara, mas não é possível, a inflação nos próximos 12 meses é 5% e o meu DI futuro de 10 anos é 13%, então eu tô falando que o meu juro real aqui é 8%, isso não existe. Aí ele vai ajustar. Aí eu falo assim, não, então deveria ser 10%. E a hora que ele vem para 10%, isso aí é uma porrada no valuation das empresas, em especial os small caps. mas não tem como surfar esse DI futuro. Por exemplo, você tá com alto grau de confiança nisso. Você não tem como surfar diretamente o DI. Tipo, vou Tem. pré-vendido, comprado. Sim, se opera vendido no contrato futuro. E você faz É isso que, não. não, porque de Por quê? novo, eu não sou um investidor macro, tá? É simplesmente assim, e mesmo quando eu vou lidar com ações, o que a gente busca, né, o jeito que eu olho para fazer previsão para ações, eu não gosto muito de prever futuro, principalmente de curto prazo, tá? É mais difícil prever curto prazo do que médio prazo e longo prazo.